Olá! O nosso trabalho se trata de um projeto de gerenciamento de resíduos sólidos, com proposta de fazer um dimensionamento de um aterro sanitário no consórcio Castro e Piraí do Sul, localizados no estado do Paraná. A geração de resíduos proveniente da atividade humana é considerada um problema de ordem ambiental, tendo em vista que o descarte incorreto de materiais pode afetar todo o ecossistema. Por isso, é necessário fazer a gestão integrada dos resíduos sólidos, que é um conjunto de metodologias com vista à redução não só da geração e eliminação de resíduos, como do melhor acompanhamento durante todo o seu ciclo produtivo. Para o Brasil atualmente, a melhor forma de destinar os resíduos é o aterro sanitário, que gera menos impactos ao meio ambiente e à saúde pública. Além disso, é possível obter o aproveitamento energético a partir do metano que vem do biogás retirado do aterro. Aqui nesse slide a gente está mostrando as cidades que a gente utilizou para esse projeto, que são Castro e Piraí do Sul, as duas localizadas no estado do Paraná. E para fazer o dimensionamento do aterro sanitário, tivemos os seguintes objetivos: dimensionamento do pátio de compostagem, estimativa do biogás no aterro sanitário, estimativa de geração de gases de efeito estufa e a viabilidade econômica. Bom, agora vamos falar sobre a metodologia. Primeiramente, é preciso entender o funcionamento do gerenciamento integrado dos resíduos sólidos dentro do aterro sanitário, os processos e as instalações necessárias para que ele ocorra. Com isso, nós utilizamos os dados fornecidos pelo IBGE, SNIS, artigos e o livro de Tratado de Resíduos Sólidos, de Barros 2013. Primeiramente, foi feita uma projeção populacional para o consórcio de 20 anos, por meio de uma projeção geométrica. Foram feitos diversos modos, mas o que a gente achou mais adequado ao crescimento populacional da região foi o de projeção geométrica, por isso foi esse o adotado. Com a população, podemos fazer o dimensionamento do aterro sanitário, primeiramente sem o pátio de compostagem, posteriormente o dimensionamento do pátio de compostagem do próprio aterro. Tudo isso é baseado em padrões da Agência de Proteção Ambiental Americana. Para a análise mais profunda, foram utilizados softwares que são o ARM e o LandGen, que serão abordados posteriormente para análise de viabilidade e quantidades dos resíduos sólidos do aterro. Para a projeção da quantidade dos resíduos sólidos, nós utilizamos a quantidade populacional e a quantidade per capita. Com isso, multiplicamos, fazendo um aumento de 1% do consumo por ano. Dessa forma, a quantidade total de resíduos sólidos por ano de 2039 foi de 3.236 toneladas por ano, sendo assim um total de 8,87 toneladas por dia. Para o dimensionamento do aterro, utilizamos a produção diária, sendo o consumo per capita vezes a população. Dessa forma, podemos calcular o volume, e o volume de resíduos é calculado com um acréscimo de 20%, sendo a camada de solo para a cobertura dele. Então, temos um valor total de 131.400 metros cúbicos. Com isso, definimos taludes laterais de 1 para 1 e a altura útil foi de 8 metros e a largura da base de 125 metros. Todos os cálculos estão disponibilizados na planilha do Excel, sendo que foram calculados a largura útil da superfície, tamanho da superfície, acréscimo de 20% de argila para recobrimento e também foi calculada a trincheira. Para o pátio de compostagem, a quantidade de matéria orgânica foi dada em toneladas, sendo 4,43 toneladas, definindo assim uma leira de compostagem de comprimento de 3 metros e altura de 2 metros, sendo a densidade da massa de 0,6 toneladas por metros cúbicos. Temos para o pátio de compostagem uma área de base de 9 metros quadrados e uma área de folga de 18 metros quadrados. Foi feita a análise no LandGen, que será abordada melhor posteriormente, e essa análise ela é uma análise de viabilidade da utilização de biogás no aterro. Para isso, os parâmetros que o modelo LandGen nos fornece é a quantidade de emissão de biogás,
a potência em megawatts, a quantidade de turbinas que serão necessárias para aproveitamento dessa potência e a energia disponível em megawatts por hora. E para isso foram utilizadas algumas considerações, como a taxa de coleta final de resíduos sólidos foi de 100%, a taxa de captação de biogás foi de 60% e a taxa de geração de metano, que é dada por um K, é de 0,05. A estimativa de emissão de gases de efeito estufa foi feita pelo ARM, e a planilha do ARM gerou dados de resíduos para cada material. Para essa análise melhor e mais detalhada, foram feitos 3 cenários. Primeiramente, um cenário base, que tinha como destino o aterro sanitário. Após isso, um cenário otimista, com alta compostagem e reciclagem e baixíssima incineração. E um cenário pessimista, com baixas taxas de reciclagem e compostagem e taxas mais altas de incineração. E com isso foi feita uma análise mais detalhada que será abordada nos nossos resultados. Eu vou falar sobre a geração de resíduos sólidos do consórcio. De modo a calcular a geração de resíduos sólidos total do consórcio, foi considerado um acréscimo anual sobre a produção per capita. No ano de 2017, a produção anual foi de 2.600 toneladas o ano em Castro do Piraí, no Paraná, de acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos, SINIR. Os resultados da quantidade de resíduos coletados estão presentes na tabela a seguir. A tabela nos informa a quantidade total de resíduos sólidos coletados no consórcio Castro do Piraí, no Paraná. E a gente pode ver que ela nos informa o ano, a população, resíduo gerado tonelada ano, resíduo gerado tonelada dia e quantidade per capita de resíduo quilograma dia. Agora eu vou passar a informação sobre o pré-dimensionamento do pátio de compostagem. Para o dimensionamento do pátio de compostagem foi considerada que metade dos resíduos sólidos são orgânicos. E no slide a seguir vamos ver a tabela onde pode-se ver como foi feito esse dimensionamento. Então, a tabela a seguir é o prognóstico da quantidade total de resíduos sólidos coletados no consórcio Castro Piraí do Paraná. E assim que foi feito, né? Você pode ver que o índice, né, a quantidade de matéria orgânica na unidade tonelada é 4,433234569 toneladas. E na área a gente fez o dimensionamento da leira de compostagem. A superfície, né, a altura é de 2 metros, a largura é de 3 metros e o SST é de 3 metros quadrados. Densidade da massa a compostar, 0,6 toneladas metro cúbico. O volume da leira de compostagem é 7,39 metros cúbicos. E o comprimento da leira é 2,46 metros. E o adotado foi 3 metros. No B, a gente tem o cálculo das dimensões do pátio de compostagem. A área da base da leira, SBA, que é o valor de 9 metros quadrados. A área de folga para o reviramento da leira, SFC, 18 metros quadrados. A área total ocupada pela leira, que é de 18 metros quadrados. Período de compostagem em dias, são 150 dias. A área do pátio de compostagem, que é 2.700 metros quadrados. O acréscimo de área de circulação, 15%. E a área do pátio de compostagem sub, de 3.105 metros quadrados. Agora vamos comentar sobre a estimativa de biogás que o aterro irá produzir. O biogás é produzido a partir de uma mistura de dióxido de carbono e metano. Ele é usado como combustível para fogões, motores e geração de energia elétrica. É um tipo de gás inflamável que é produzido a partir de bactérias fermentadoras da matéria orgânica. Para estimar a produção de biogás que o consórcio irá produzir, foi utilizado o método Landgen. Para isso, foi considerado uma taxa de captação de biogás de 60%. Os dados de entrada para a estimativa foram o ano de abertura de 2019 e fechamento 2039, completando assim 20 anos de projeto, no qual é recomendado pela norma NBR 13.896. A taxa de geração do metano foi considerada de 0,05 por ano, a capacidade potencial de geração de metano
de 170 metros cúbicos por miligrama, a concentração de compostos orgânicos não metânicos de 4.000 partes por milhão em volume, e o conteúdo do metano do aterro de 50%. O programa nos gera um gráfico com as estimativas de produção do biogás, considerando o total de gás produzido, que corresponde à linha preta, o metano, que corresponde à linha rosa, o dióxido de carbono, que corresponde à linha azul, e os compostos orgânicos não metânicos, à linha verde. É possível reparar que a produção de dióxido de carbono foi elevada, enquanto a de metano não foi satisfatória. Analisando os valores, temos a produção de metano que é apenas 36,44% com relação à produção de dióxido de carbono. Pode-se concluir então que o consórcio não é um grande produtor de resíduos sólidos, mas ele deve ser gerenciado de maneira correta e sustentável para que não vire um problema caótico no futuro. Bom, nessa fase do projeto, o grupo lançou mão de uma ferramenta muito importante chamada WARM, que significa Waste Reduction Model. O WARM nada mais é do que uma plataforma criada pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos que ajuda a prever e a diminuir os gases do efeito estufa. Ela foi inserida no software Microsoft Excel, onde ela originalmente foi projetada, e utiliza cálculos simples e gera estimativas baseadas em dados pré-inseridos dos principais componentes de resíduos sólidos urbanos, no caso nosso, gerado no consórcio Castro Piraí do Sul. E é uma ferramenta fundamental para o gerenciamento de resíduos, para o dimensionamento de aterros sanitários e também, é claro, para o controle da emissão de gases tóxicos. Ela fez, com comparação ao cenário atual, uma geração de relatórios em que ela considera dois tipos de cenários. Um pessimista, onde toda a quantidade de resíduos sólidos gerados são destinados a aterros sanitários, e um cenário mais otimista, onde projetou-se uma maior quantidade de resíduos sólidos destinados à reciclagem, compostagem e também à incineração. Os dados inseridos para o software poder assimilar estão mostrados na tabela a seguir. As quantidades são mostradas em toneladas e, como vocês podem ver, o total de resíduos sólidos gerados no consórcio são 3.236,26 toneladas. Dessa quantidade, 1.818 são de matéria orgânica, pouco mais de 450 toneladas de papel e papelão, 395 toneladas de plástico, o mesmo valor para metal e vidro, que são 67,2 toneladas, e 436,9 de outros resíduos sólidos em geral. Então, o software WARM gerou para a gente dois relatórios, um mais pessimista e o outro otimista, e como vocês podem ver no cenário pessimista, foi emitido 264,62 toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente. A quantidade de energia gerada com a compostagem foi de 2.030 toneladas milhões de BTU, 2.030 milhões de BTUs, que são British Thermal Units, e 72,17 toneladas métricas de carbono equivalente. Já no cenário otimista, a emissão de gases do efeito estufa, dióxido de carbono, em toneladas métricas foi menor, de 251,88. Em comparação com o cenário pessimista, a quantidade de energia gerada em milhões de BTU foi muito maior, foram 3.783 milhões de BTUs gerados. Conclusão. A população do consórcio estimada para 2039 é de 114.506 habitantes. Após analisar as estimativas, deu para notar que o consórcio não é um grande produtor de resíduos sólidos, mas ele deve ser gerenciado de uma maneira correta, levando em conta os aspectos sustentáveis, para que isso não venha a ser um problema no futuro. No pré-dimensionamento do aterro e do pátio de compostagem, vimos que é necessária uma área para todos os resíduos que vão ser gerados pela população da região. Por isso foram feitas análises de redução de gases de efeito estufa e de produção de biogás. Então, uma alternativa sustentável para o gerenciamento é o aproveitamento da geração de biogás no aterro para a produção de energia elétrica, como foi apresentado nas estimativas feitas no LandGen.
o aterro não tem uma capacidade muito grande de produção de biogás. Então concluímos que não é viável uma instalação de uma usina próxima a ele.